voltamos, estamos no capítulo 4. O tema de hoje é o papel do arrependimento na terapia, do livro Arrependei-vos e acreditai nas boas novas, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dr. Smith veio fazer terapia por causa de um ultimato da esposa. Ele era um cirurgião bem-sucedido, mas um fracasso como marido. Sua mulher vivia se queixando dele e via a terapia como uma oportunidade de mudar as coisas. Ele me procurou porque se sentia mal em seu relacionamento com ela e não sabia mais o que fazer. Os cirurgiões precisam ser muito precisos no seu trabalho. O Dr. Smith era enérgico com a equipe de enfermagem por uma ótima razão. As pessoas podiam morrer se eles cometessem erros. Infelizmente, a mesma precisão e nível de exigência que faziam dele um profissional de sucesso estavam prejudicando o seu casamento. O Dr. Smith sentia-se mal porque a mulher era infeliz no casamento, mas considerava as queixas dela ilógicas e não acreditava que fossem causadas pelo relacionamento dos dois. Ele era fiel, proporcionava uma vida confortável à família e estava sempre atento às necessidades dos filhos. Considerava-se uma pessoa aberta para mudar de opinião a respeito de qualquer coisa que estivesse aborrecendo a mulher, desde que ela conseguisse lhe mostrar onde o pensamento dele estava errado. A verdadeira terapia do Dr. Smith só começou muito tempo depois da nossa primeira sessão, quando já fazia vários meses que vinha regularmente ao meu escritório. Durante uma determinada sessão, quando discutíamos a queixa que a mulher tinha dele, o Dr. Smith explodiu frustrado dizendo o seguinte: por que ela não me deixa em paz? Será que terei que passar o resto da minha vida com alguém pegando no meu pé? Não sei, respondi. Você sempre teve alguém na vida pegando no seu pé? Sempre, ele respondeu sem graça. Nada que eu fazia era bastante bom para o meu pai, e agora eu tenho que aguentar a mesma droga da parte da minha mulher. Por que todo mundo acha que eu tenho que ser perfeito? De repente, o Dr. Smith compreendeu. Trabalhar com rigor e precisão fazia dele um melhor cirurgião na clínica, mas em casa ele precisava agir de modo diferente. Na verdade, ele não estava investindo na felicidade do seu casamento. Ele estava apenas tentando evitar que lhe pegassem no pé. Estava usando a mesma estratégia que aprendera quando criança para evitar as críticas do pai. O Dr. Smith começou a se perguntar se alguma vez fazia aquilo porque efetivamente queria fazê-lo. Talvez tudo o que fizesse fosse apenas para evitar que os outros censurassem, ficassem desapontados ou até mesmo morressem. Ele não estava procurando a felicidade, ele estava constantemente evitando o oposto dela, uma tarefa interminável. Dr. Smith decidiu que não queria continuar a viver baseado na máxima: quero fazer tudo para evitar as críticas dos outros. Ele precisava de um novo lema. Queria fazer as coisas por realmente desejar fazê-las. No entanto, para saber o que queremos, precisamos saber o que sentimos. O Dr. Smith passou a ter um novo motivo para fazer terapia. Ele não vinha mais às minhas sessões para descobrir como evitar que a mulher fosse infeliz com ele, e sim para tentar compreender como ele mesmo poderia ser feliz. Parou de tentar modificar a mulher e começou a investir na própria mudança. Este é o papel do arrependimento na terapia. Curiosamente, a mulher do Dr. Smith já não se queixa tanto dele. Quanto mais ele toma contato com seus próprios sentimentos, mais fala a respeito deles com a mulher, o que cria intimidade entre o casal. Na verdade, o que ela mais queria era saber como ele se sentia a respeito da vida dos dois. Quase todas as pessoas acham que arrepender-se significa sentir-se mal quando procedem errado. O arrependimento para elas é uma autopunição ou um sentimento de culpa que merecemos por fazer o que não deveríamos ter feito. Jesus não viu o arrependimento dessa maneira. Embora o filho disciplinado na parábola do filho pródigo se sentisse mal, insistia em afirmar que pecou contra o pai, Jesus mostra que o pai não se prende a esse sentimento de culpa e alegra-se apenas por uma coisa: o filho mudou de ideia e voltou para casa.
De acordo com Jesus, o ato de arrependimento do filho não aconteceu quando ele implorou o perdão do pai, e sim quando decidiu mudar de vida e voltar para casa. O que fez diferença foi o fato dele ter mudado de ideia e de atitude. A palavra grega arrependimento na Bíblia é metanoia, que significa mudar de ideia. É estar percorrendo um caminho em uma direção e decidir inverter o rumo e seguir por um caminho totalmente novo. Jesus falava sobre o arrependimento neste sentido. Ele não queria fazer as pessoas se sentirem mal a respeito de si mesmas. Ele queria ajudá-las a mudar. É a mesma coisa que os terapeutas procuram fazer quando os pacientes os procuram. O arrependimento desempenha o mesmo papel na psicoterapia. É preciso perceber a necessidade de mudar para que a terapia funcione. Para crescer tanto espiritual quanto psicologicamente, temos de modificar a nossa maneira de pensar e agir. Princípio espiritual. As pessoas sábias estão sempre preparadas para mudar de ideia e de atitude. As tolas, jamais. Tchau, até a próxima!